Imagine o mundo observando cada movimento seu, pronto para julgar, pronto para comemorar cada tropeço. Imagine aqueles que subestimam você, que esperam seu fracasso, que acreditam que conseguiram te derrubar. Agora, respire fundo e perceba algo. Ninguém tem poder sobre você além do que você entrega a eles. Cada crítica, cada ataque, cada desdém só tem força se você permitir que tenha. O estoicismo nos ensina que a verdadeira vitória não está em provar aos outros que somos fortes, mas em fortalecer-se silenciosamente, invisível, de maneira que ninguém perceba, até que o resultado seja inevitável. Eles podem pensar que você perdeu. Eles podem rir, duvidar e esperar o seu erro, mas a grande arte está em transformar cada aparente derrota em combustível para seu crescimento, em usar cada momento de adversidade como tijolo na construção da sua fortaleza interior. Hoje você vai aprender 8 lições estoicas profundas. Lições que vão além de simples estratégias de comportamento. São princípios para dominar sua mente, controlar suas emoções, direcionar suas ações e virar o jogo de forma magistral, sem precisar se justificar, sem precisar provar nada. Apenas vivendo e evoluindo. Cada uma dessas lições vai te ensinar a permanecer firme enquanto o mundo espera sua queda, a crescer quando todos esperam sua derrota e, finalmente, a revelar uma força que ninguém ousou imaginar. Prepare-se. Este não é um guia para revidar ou impressionar superficialmente. É um manual para se tornar invencível de dentro para fora, para que aqueles que pensaram que te venceram percebam tarde demais que o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos deles, mas nas suas. Dica estoica 1. Domine suas emoções antes de agir. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando alguém tenta nos derrubar, quando alguém acredita que conseguiu nos enfraquecer, a primeira reação natural é visceral: raiva, frustração, ressentimento, ansiedade. Cada um desses sentimentos é um grilhão invisível que nos prende. Uma corrente silenciosa que entrega nosso poder a quem não merece. O mundo observa, curioso, e muitos aguardam ansiosos pelo instante em que você se mostrará vulnerável. É nesse momento que o domínio das emoções se torna não apenas uma habilidade, mas uma arma silenciosa de poder. Dominar suas emoções não é reprimir ou ignorar o que sente. É entender cada impulso, cada pensamento, e escolher conscientemente qual deles merece espaço em sua mente. É transformar o turbilhão interno em um fluxo organizado de energia estratégica. É perceber que a raiva que surge diante de uma afronta não precisa ditar seu comportamento, que a frustração pode ser convertida em motivação, que a ansiedade é apenas uma mensagem de que algo em sua percepção precisa ser ajustado. Marco Aurélio nos ensina a comparar nossa mente com um campo de batalha. Cada pensamento impulsivo é um soldado que precisa ser treinado. Cada emoção descontrolada é uma arma que pode se voltar contra você. Quando você domina suas emoções, você transforma o campo de batalha interno em um território seguro, onde cada decisão nasce da razão e da visão estratégica, e não do instinto ou do ego ferido. O domínio emocional exige observação constante. Antes de reagir, respire. Observe seus pensamentos. Questione a origem da emoção que surge. Ela serve a você ou serve aos outros? Cada impulso contido é uma vitória silenciosa, um passo na direção de uma fortaleza interior que ninguém poderá abalar. Cada vez que você opta pelo silêncio em vez da explosão, pelo autocontrole em vez do impulso, você aumenta seu poder de maneira invisível, mas irrevogável. Além disso, o domínio das emoções é prevenção estratégica. Ele permite que você antecipe comportamentos alheios sem ser manipulado por eles. Quando você mantém a calma enquanto outros esperam sua reação, você se coloca em posição de vantagem. Eles agem pela emoção, você age pela razão. Eles se desgastam tentando provocar você, você se fortalece silenciosamente. É uma diferença de tempo, energia e perspectiva que cria resultados que ninguém poderia antecipar. Dominar emoções também é respeitar seu próprio ritmo e seu próprio espaço interno. Não há pressa em se mostrar forte
ou em dar respostas imediatas. A paciência se torna aliada do poder. Enquanto o mundo espera que você reaja impulsivamente, você transforma cada momento de espera em preparação, cada crítica em combustível, cada provocação em treino. É como o ferro que se tempera no fogo. Quanto mais intenso o calor, mais resistente e flexível se torna. Praticar o domínio emocional exige constância. Não basta controlar um momento de raiva. É necessário transformar o autocontrole em hábito, em segunda natureza. Meditar sobre suas ações, refletir sobre suas reações, escrever sobre suas emoções, questionar seus pensamentos, tudo isso são exercícios que solidificam a fortaleza interior. O que parecia ser um terreno vulnerável se torna sólido, firme, inabalável. Dominar suas emoções é preparar o terreno para o impacto silencioso. Quando você finalmente age, não é motivado por raiva, não é impulsionado pelo desejo de se vingar ou de impressionar alguém. Você age com clareza, com estratégia, com propósito. E nesse momento, aqueles que pensaram que te derrubaram percebem que não apenas sobreviveram, mas que você cresceu, silenciosa e poderosamente. Eles esperavam uma reação impulsiva, receberam uma transformação silenciosa e irrevogável. A primeira lição é clara: a verdadeira vitória começa dentro da mente. Quem domina suas emoções domina o jogo, mesmo antes de mover qualquer peça. Cada pensamento controlado, cada impulso transformado em ação consciente, cada momento de paciência diante da provocação, é um passo para se tornar alguém que ninguém ousa subestimar. Quem pensa que te derrotou, nunca verá a tempestade interna que você silenciosamente converteu em força. Até o instante em que você decide que é hora de se revelar, você já venceu de maneira que ninguém poderia esperar. Dica estoica 2. Invista no seu crescimento silencioso. Aristóteles, ecoando ensinamentos estoicos, disse: a felicidade depende de nós mesmos. Enquanto o mundo observa, enquanto alguns torcem por sua queda, a grande força está no que você faz em silêncio. O crescimento verdadeiro não é barulhento, não se anuncia em redes sociais, não busca aplausos ou reconhecimento imediato. Ele acontece longe dos olhos curiosos, longe das expectativas alheias, no íntimo de quem compreende que a própria evolução é o único parâmetro que importa. Quem pensa que te derrubou, que subestimou você, está fixado na ilusão do momento presente. Eles avaliam apenas o que podem ver: ações externas, palavras, aparências. Mas o estoicismo ensina que o que importa é o trabalho interno, invisível e contínuo, que não precisa de testemunhas para ser real. Cada hora dedicada a estudar, a refletir, a fortalecer a mente ou o corpo, cada esforço feito quando ninguém observa, é um investimento silencioso que ninguém pode medir ou roubar. Imagine-se como um escultor diante de um bloco de mármore bruto. Cada ação consciente, cada hábito cultivado, cada momento de disciplina é um golpe preciso da ferramenta na pedra. Os curiosos podem ver apenas o bloco intacto, podem rir da aparente inatividade, mas você sabe, a forma final, poderosa e impressionante está sendo esculpida silenciosamente. E quando a obra se revelar, ninguém ousará duvidar do seu talento, da sua força ou da sua resiliência. Investir em si mesmo não é apenas adquirir conhecimento ou habilidades técnicas, é cultivar disciplina mental, resiliência emocional e clareza de propósito. É entender que a verdadeira liberdade vem da autossuficiência. Quando você se fortalece em silêncio, não precisa da aprovação de ninguém para validar seu valor. O poder de quem evolui dessa maneira não é percebido imediatamente, mas se manifesta de forma inevitável, como uma maré silenciosa que avança inexoravelmente até transformar a paisagem. Marco Aurélio dizia que cada dia é uma oportunidade de aprimoramento. E é exatamente isso que diferencia quem parece ter caído daquilo que realmente se fortalece: a constância, a paciência e a atenção aos detalhes do próprio desenvolvimento. Enquanto eles gastam energia tentando te avaliar ou te diminuir, você direciona a sua para aquilo que realmente importa: o seu progresso interno
e contínuo. Cada passo, mesmo que pequeno, é acumulativo. Cada pequena vitória pessoal, embora invisível agora, se tornará a base sólida de uma transformação que ninguém poderá ignorar. O crescimento silencioso também é um escudo contra a validação externa. Quem busca reconhecimento imediato vive à mercê da opinião alheia, sujeito a frustrações, comparações e invejas. Quem investe em si mesmo de maneira estoica aprende a depender apenas de seus próprios padrões, de suas próprias métricas de evolução. E isso cria uma liberdade que impressiona silenciosamente. Ninguém precisa saber da sua rotina. Ninguém precisa aplaudir seu esforço. O resultado inevitável falará por você. Além disso, o crescimento silencioso fortalece a paciência estratégica. Ele ensina que a verdadeira vitória não é instantânea, mas acumulativa, construída dia após dia, decisão após decisão, esforço após esforço. Cada momento de silêncio, cada treino mental, cada hora dedicada a estudar ou meditar é um tijolo na construção de uma fortaleza que resistirá a qualquer tempestade. E, enquanto o mundo espera sua queda, você se transforma em alguém que não apenas sobrevive, mas avança em direção à excelência de maneira inexorável. Invista também na autodisciplina emocional. Cada desafio que surge, cada crítica que chega, cada situação adversa é um teste. E quanto mais você desenvolve seu próprio crescimento interno, mais você percebe que nada externo pode realmente te ferir. O mundo pode subestimar você, pode ridicularizar seus esforços, mas sua mente, fortalecida pelo hábito do progresso constante, permanece invulnerável, inabalável, silenciosa. No fim, investir em si mesmo em silêncio é uma arte e uma arma. É transformar a aparente derrota em oportunidade, o tempo ocioso em evolução, a dúvida alheia em motivação interna. Quem olha de fora pode achar que você está parado, que perdeu ou que falhou. Mas quem realmente entende o estoicismo sabe, o verdadeiro poder não se mostra no barulho, mas na consistência invisível do crescimento que ninguém percebe até que a transformação esteja completa. Quando você emerge desse processo, não é apenas mais forte. Você é invencível de maneira que ninguém ousou imaginar, porque todos que acreditaram em sua derrota perceberão tarde demais que o verdadeiro jogo nunca esteve nas mãos deles. Ele sempre esteve nas suas. Dica estoica 3. Não explique, apenas evolua. Sêneca nos lembra: a vida é curta. Não perca tempo em discussões inúteis ou justificativas vazias. Quantas vezes nos sentimos pressionados a provar nosso valor, a justificar nossas escolhas, a convencer alguém de que estamos certos ou que nossas ações fazem sentido. A sociedade, as redes, até mesmo pessoas próximas, nos empurram para um ciclo incessante de explicações. Mas o estoicismo nos ensina algo radicalmente diferente. O verdadeiro poder está em agir, não em explicar, em evoluir, não em se justificar. Explicações muitas vezes se tornam correntes invisíveis que nos prendem. Cada palavra gasta tentando convencer alguém de nossa intenção, de nossa força ou de nossa competência é energia entregue a quem não merece. Quem pensa que você perdeu está atento às aparências, ao que você mostra, mas não ao que você constrói silenciosamente. Cada justificativa desperdiçada é uma oportunidade perdida de crescimento real, invisível, implacável. Não explicar não significa ignorar ou ser indiferente. Significa preservar a energia para aquilo que realmente importa: sua transformação interna, sua evolução pessoal e estratégica. Imagine um rio fluindo. Você pode gastar sua força tentando empurrar pedras na margem, tentando convencer os curiosos da sua direção, ou pode simplesmente deixar a correnteza avançar, criando sua própria força, silenciosa, poderosa e inevitável. O ato de evoluir silenciosamente transforma a percepção alheia de maneira profunda. Enquanto todos esperam respostas, justificativas ou demonstrações, você continua a aprimorar-se, a expandir-se, a dominar seu território interno. E, quando o momento certo chega, o resultado fala por si. Não é uma vitória aparente,
baseada em palavras ou aparências. É uma vitória real, tangível, inevitável. Quem tentou medir sua força antes, percebe apenas o impacto final de sua evolução. Marco Aurélio nos lembra que somos juízes de nós mesmos, e não de outros. Quando buscamos constantemente aprovação externa, nos tornamos escravos do olhar alheio. Quando focamos em evoluir, silenciosamente e com consistência, nos tornamos livres. Cada hábito cultivado, cada conhecimento adquirido, cada reflexão interna é uma peça do mosaico que ninguém consegue desmontar ou criticar, porque ele só existe no seu interior, sólido e inabalável. Não explicar também protege sua paz. Cada discussão evitada, cada justificativa não dita, reduz o ruído externo que tenta minar sua concentração, sua disciplina e sua força mental. A energia que você preserva, ao não ceder à necessidade de explicações, se transforma em combustível para ações que realmente importam. Enquanto outros gastam tempo tentando te entender ou te julgar, você se fortalece silenciosamente, se preparando para momentos que eles jamais imaginaram. E há ainda outro nível de poder nesse silêncio estratégico: a criação de mistério e respeito involuntário. Pessoas que esperam reações, explicações ou justificativas frequentemente se frustram diante do seu silêncio e da sua evolução. Elas percebem, instintivamente, que não têm controle sobre você, que não podem manipular suas emoções ou decisões. Cada passo silencioso em direção à excelência é uma demonstração de força que ninguém ousou desafiar. O estoicismo nos ensina que a vida é muito curta para sermos absorvidos por opiniões externas. Cada segundo gasto justificando ações que só você realmente entende é um segundo roubado de seu crescimento e de sua maestria sobre si mesmo. Evoluir, sem explicar, é escolher a sabedoria sobre a vaidade, a ação sobre a reação, a transformação sobre a aprovação. Quando você internaliza essa prática, o mundo começa a perceber o efeito silencioso da sua evolução. Aqueles que pensaram que você havia perdido olham confusos para uma força que não viram se formar, uma disciplina que não testemunharam, um poder que não imaginaram existir. E é nesse momento que o jogo realmente vira. Você nunca precisou provar nada, nunca precisou explicar. Tudo foi construído silenciosamente, como um mestre que trabalha nas sombras antes de revelar sua obra-prima. A lição é clara e devastadora em sua simplicidade. Não explique, não se justifique, não desperdice energia com quem não merece. Invista cada segundo em evoluir, em fortalecer sua mente, em aprimorar seu caráter. Quando o resultado aparecer, será impossível negar seu poder. E aqueles que pensaram que você havia perdido, perceberão tarde demais que a verdadeira vitória nunca precisou de palavras. Ela sempre esteve em ação, silenciosa, implacável e inevitável. Dica estoica 4. Escolha suas batalhas com sabedoria. Sêneca disse: a dificuldade vem não das coisas, mas da sua opinião sobre elas. O mundo está repleto de provocações, disputas e confrontos aparentemente inevitáveis. Cada dia nos apresenta situações que testam nosso equilíbrio, nos desafiam a reagir, a confrontar, a demonstrar força ou conhecimento. E a primeira reação, frequentemente instintiva, é entrar na briga, defender-se, corrigir injustiças, provar seu valor. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em reagir a tudo, mas em discernir quais batalhas realmente merecem nossa atenção e energia. Escolher suas batalhas é uma arte silenciosa e estratégica. É compreender que nem toda provocação, crítica ou ataque merece resposta. Cada reação impulsiva, cada palavra dita em calor emocional é energia desperdiçada, energia que poderia ter sido investida em crescimento pessoal, reflexão profunda ou na construção de algo maior. Cada confronto desnecessário é uma armadilha que permite que outros definam o ritmo da sua vida, que decidam quando você se desgastará, que determinem sua paz interna. Quando alguém tenta provocá-lo, seja de forma direta ou velada, sua primeira tarefa é observar, avaliar e decidir: essa batalha vale meu tempo, minha energia, minha concentração? Será que ao reagir,
Agora estarei fortalecendo minha posição ou apenas alimentando o ciclo de expectativas alheias? A mente do estoico aprende a medir cada ação com precisão, reconhecendo que não toda reação equivale à vitória. Marco Aurélio nos lembra que a mente deve permanecer firme, inabalável, mesmo diante do caos e da injustiça. Cada provocação ignorada é uma vitória silenciosa. Cada reação ponderada é uma demonstração de domínio absoluto sobre si mesmo. Quem age impulsivamente entrega seu poder. Quem escolhe com sabedoria constrói fortaleza. É um jogo de paciência e estratégia. Enquanto outros se desgastam tentando provocar você, você permanece focado, silencioso e potente, acumulando força para as batalhas que realmente importam. Escolher suas batalhas também é preservar sua energia para o que realmente tem impacto. A vida está cheia de conflitos insignificantes, comentários maliciosos, provocações superficiais, manipulações sutis. Gastar energia emocional com eles é cair na armadilha do mundo. Por outro lado, desafios estratégicos, oportunidades de crescimento, decisões que moldam seu destino, confrontos que testam coragem, caráter e inteligência, exigem toda a sua atenção, preparação e força. Concentrar-se no que é essencial é transformar cada ação em uma peça de um jogo maior, onde o resultado é inevitável. A paciência estratégica, componente central dessa lição, ensina que o tempo é um aliado silencioso. Ao adiar a reação ou evitar a luta desnecessária, você cria vantagem. Aqueles que buscam confrontá-lo não percebem a preparação que ocorre nas sombras. Eles imaginam que estão no controle da situação, que podem manipular sua mente ou induzir seu desgaste. Mas, na verdade, cada instante de paciência, cada escolha de não reagir impulsivamente, aumenta sua força de forma invisível e implacável. Além disso, escolher batalhas exige profundo autoconhecimento. Significa reconhecer suas prioridades, limites e valores. Significa entender que algumas pessoas ou situações são fúteis demais para merecer atenção. Gastar energia tentando mudar a percepção de indivíduos irracionais é inútil. Gastar energia aprimorando-se, fortalecendo-se e cultivando disciplina é investimento com retorno garantido. A sabedoria está em diferenciar o que pode ser controlado daquilo que está além do seu alcance, dedicando seu poder apenas àquilo que realmente importa. Ainda o efeito psicológico do silêncio e da ação seletiva. Aqueles que esperam reações rápidas e dramáticas de você se frustram. Eles não entendem que a força real não se revela em cada confronto, mas na consistência silenciosa de alguém que mantém o foco. Cada batalha escolhida com sabedoria não apenas preserva sua energia, mas cria respeito involuntário, estabelece limites e demonstra domínio absoluto sobre si mesmo. Escolher suas batalhas é também uma expressão de liberdade. Liberdade de não ser manipulado, de não ceder às expectativas externas, de direcionar sua vida de acordo com seu próprio critério. É perceber que o controle sobre sua mente e seu foco é a verdadeira forma de poder, e que cada conflito evitado, cada reação ponderada, fortalece sua posição no mundo de maneira invisível, mas definitiva. No fim, a lição é clara e devastadora. Não entre em todas as lutas, não desperdice energia em questões triviais e não permita que outros definam seu ritmo ou sua paz interna. Cada batalha escolhida com sabedoria é um passo silencioso, mas poderoso, rumo à vitória real. Aqueles que pensaram que você cairia, que esperavam sua derrota, perceberão tarde demais que o verdadeiro domínio estava na sua capacidade de escolher, ponderar e agir com inteligência e paciência, e não na pressa de reagir a tudo que surge à sua frente. Dica estoica 5. Valorize seu silêncio como poder. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por ruídos, opiniões alheias, comentários apressados, provocações sutis e exigências incessantes de atenção. Em meio a tudo isso, muitos acreditam que reagir, falar ou justificar-se é sinal de força. Mas a verdade é exatamente o oposto. O verdadeiro poder reside no silêncio, no espaço entre o estímulo e a resposta,
na capacidade de se manter invisível enquanto trabalha sua evolução e estratégia. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é uma arma de controle, um escudo de preservação e uma demonstração de autodomínio. Quando você guarda sua reação, quando escolhe não reagir imediatamente às provocações, você se coloca em uma posição de vantagem invisível. Enquanto outros falam, atacam ou tentam manipular, você cresce, observa e se fortalece. O silêncio se torna um território que ninguém ousa invadir, uma fortaleza que protege sua mente e seu foco. Sêneca dizia que devemos aprender a ser donos de nossas palavras. Cada palavra dita sem reflexão pode ser usada contra você, pode revelar fraqueza, insegurança ou raiva. Cada reação precipitada é uma concessão de poder. Por outro lado, o silêncio deliberado não é passividade, é ação consciente, planejamento e domínio invisível da situação. Ele mantém os curiosos na dúvida, cria respeito involuntário e preserva sua energia para os momentos que realmente importam. Valorizar o silêncio também é proteger sua energia emocional. Cada provocação que você ignora, cada crítica que não recebe sua reação imediata, é uma vitória. Você evita o desgaste que surge da necessidade de aprovação ou da disputa constante por atenção. Ao invés de reagir a cada estímulo externo, você concentra sua força naquilo que realmente constrói. Disciplina, crescimento interno, planejamento estratégico e fortalecimento da mente. É como transformar cada tentativa de ataque em combustível silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. O silêncio também gera mistério e autoridade natural. Pessoas que buscam manipular ou provocar você ficam desconcertadas diante de sua calma. Elas esperam uma reação, mas encontram controle, clareza e paciência. Isso provoca respeito, não o respeito fabricado pela intimidação, mas o respeito natural que surge diante de alguém que demonstra autodomínio absoluto, que não se deixa levar pela pressa, pelo ego ou pela emoção do momento. Além disso, o silêncio fortalece a resiliência mental. Ele permite que você analise cada situação com profundidade, identifique o que realmente importa e trace estratégias mais inteligentes. Quando você fala menos, observa mais. Quando fala menos, entende mais. Cada pausa, cada momento de contemplação silenciosa é uma oportunidade de crescimento interno, de preparação para agir no tempo certo, com precisão e impacto. O silêncio também protege contra a validação externa. Quando reagimos a tudo, permitimos que os outros ditem nosso valor. Mas quando mantemos a calma, preservamos nossa autonomia. Cada palavra ou ação se torna fruto de decisão consciente e não da pressão externa. Esse é o poder estoico em ação. Não se deixar manipular pelo que está fora do seu controle, mantendo-se firme, centrado e impenetrável. Em última análise, valorizar o silêncio é transformar a passividade aparente em força ativa. Enquanto outros esperam respostas, você trabalha sua evolução interna. Enquanto esperam emoção, você demonstra razão e controle. Cada momento de silêncio estratégico constrói uma posição de poder invisível, prepara o terreno para ações futuras e mantém sua mente livre de distrações, manipulações e desgaste desnecessário. Quando você finalmente decide agir, o impacto é multiplicado pelo silêncio que o precedeu. Aqueles que acreditavam ter controle sobre você percebem, tarde demais, que o verdadeiro poder nunca esteve nas palavras que você pronunciou, mas na força silenciosa que cultivou, no autocontrole que consolidou e na paciência estratégica que manteve, enquanto o mundo aguardava sua reação. A lição é devastadora em sua simplicidade. O silêncio não é vazio, não é fraqueza, não é passividade. É um recurso de poder absoluto. Quem domina o silêncio domina não apenas a situação, mas a si mesmo. E quando a hora de agir chegar, o impacto será inevitável, incontestável e irrevogável. Dica estoica 6. Transforme a adversidade em combustível. Sêneca disse: a dificuldade fortalece o homem, é o fogo que forja o aço. A vida nunca será um caminho plano ou previsível.
A adversidade é inevitável. Críticas injustas, perdas inesperadas, traições, fracassos aparentes. Para muitos, esses momentos são motivo de desespero, ressentimento ou derrota. Mas o estoicismo nos ensina algo radicalmente diferente. A adversidade não é um obstáculo, mas um recurso. Cada dificuldade, cada desafio, cada situação adversa pode ser transformada em combustível para a evolução, para a força e para a vitória silenciosa. Quando alguém tenta derrubar você, quando o mundo parece conspirar contra seus objetivos, é nesse instante que se revela o caráter. A reação natural é ressentimento ou desânimo, mas quem aplica os princípios estoicos transforma cada golpe em oportunidade. Cada fracasso aparente é analisado, estudado e convertido em aprendizado. Cada crítica injusta é absorvida, processada e convertida em motivação. Cada traição se torna um lembrete da necessidade de autossuficiência e fortaleza interna. Transformar a adversidade em combustível exige uma mudança radical de perspectiva. Aquilo que parecia um ataque, uma injustiça ou uma derrota se transforma em informação, em estímulo e em estratégia. O estoico não se deixa arrastar pelo ressentimento, mas sim pela razão. Cada dificuldade revela algo sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo. E é exatamente esse conhecimento silencioso que constrói poder invisível. Marco Aurélio nos lembra que somos o que fazemos com aquilo que nos acontece. Não é a situação externa que determina nosso destino, mas a interpretação e a resposta interna. Cada obstáculo pode ser utilizado para fortalecer disciplina, caráter, paciência e resiliência. Cada adversidade é combustível para a evolução silenciosa, transformação interna e construção de uma fortaleza que ninguém poderá quebrar. Essa prática exige autocontrole absoluto e consciência contínua. Não se trata de fingir indiferença ou ignorar problemas, mas de processá-los com clareza, sem deixar que eles corroam sua paz ou desviem seu foco. Cada desafio enfrentado com racionalidade se transforma em experiência sólida. Cada dificuldade dominada internamente se torna uma arma poderosa contra futuros obstáculos. O mundo externo pode permanecer caótico, mas sua mente, fortalecida pelo hábito de transformar a adversidade em combustível, permanece invencível. Além disso, a adversidade é um teste contínuo de resiliência estratégica. Enquanto muitos se deixam derrotar pelo primeiro golpe, pelo comentário maldoso, pela injustiça momentânea, você aprende a usar cada desafio para elevar-se acima do caos, criando um padrão de força que impressiona silenciosamente. Aqueles que esperam vê-lo cair não percebem que cada tentativa de abalar você está, na verdade, fortalecendo-o ainda mais, como o fogo que não destrói o aço, mas o tempera. Transformar a adversidade em combustível também é uma forma de liberdade emocional. Quando você aprende a extrair força de cada dificuldade, torna-se independente da aprovação, da sorte ou da validação externa. Nada mais pode abalar sua mente, porque cada desafio, cada crítica, cada fracasso aparente já foi convertido em poder interno. Essa é a essência da invencibilidade estoica. Crescer silenciosamente diante das tempestades, enquanto todos esperam sua queda. No nível mais profundo, essa prática cria uma vantagem estratégica invisível. Quem se fortalece a cada adversidade torna-se imprevisível para aqueles que buscam explorá-lo ou derrubá-lo. Eles calculam que você está fragilizado, mas encontram alguém preparado, disciplinado e resiliente, cuja força não depende de circunstâncias externas. E é nesse silêncio, nessa preparação invisível, que a verdadeira vitória é construída. Portanto, a lição é devastadora e transformadora. Não fuja da adversidade, não a tema, não se queixe. Use cada dificuldade como combustível silencioso. Transforme cada obstáculo em aprendizado, cada ataque em estratégia, cada perda em motivação. Quem consegue fazer isso não apenas sobrevive, mas floresce silenciosa e inexoravelmente, enquanto aqueles que esperavam sua derrota permanecem impotentes diante de sua força crescente.
A adversidade, quando bem utilizada, deixa de ser inimiga e se torna aliada silenciosa, moldando sua mente, fortalecendo sua disciplina e preparando-o para vencer de maneiras que ninguém ousou imaginar. Quem pensou que você havia perdido, não percebe até o momento da revelação que você estava se fortalecendo silenciosamente, preparando-se para uma vitória que ninguém poderia prever. Dica estoica 7. Seja imprevisível, mas consistente. A vida é um campo de forças em constante movimento. Aqueles que pensam nos subestimar tentam analisar padrões, antecipar nossas ações, calcular nossas reações. Eles acreditam que podem prever o próximo passo, que conhecem nossas fraquezas e que cedo ou tarde terão controle sobre nossas escolhas. Mas a essência do poder estoico é exatamente o contrário: não ser previsível, mantendo ao mesmo tempo uma consistência absoluta em seu crescimento, disciplina e presença interna. Ser imprevisível não significa agir de forma caótica, impulsiva ou sem planejamento. Muito pelo contrário, significa agir com propósito, inteligência e estratégia, mas sem revelar intenções ou padrões que possam ser explorados por outros. É dominar a arte de surpreender, de fazer movimentos que ninguém esperava, de permanecer silencioso quando todos esperam ruído e de agir decisivamente quando o momento é crítico. É ser como o vento, invisível, incontrolável, mas capaz de moldar o mundo com força silenciosa. Consistência é o outro pilar dessa lição. Sem disciplina e rotina constante, a imprevisibilidade se torna desordem, impreparação ou vulnerabilidade. A verdadeira força está em manter hábitos sólidos, aprimoramento diário, reflexão constante e disciplina inabalável, mesmo que ninguém observe. Enquanto outros focam em resultados imediatos ou na validação externa, você constrói uma base sólida e invisível, preparando-se para momentos estratégicos que irão determinar a diferença entre vitória e derrota. Marco Aurélio nos lembra que cada dia é uma oportunidade de autoaperfeiçoamento e que a mente deve permanecer firme, mesmo diante do caos. Ser imprevisível é não ceder às provocações, não reagir ao ritmo do mundo, não se permitir ser manipulado pelo ego ou pelas expectativas alheias. É manter o controle absoluto sobre sua própria narrativa, decidir quando falar, quando agir, quando revelar seu poder. A imprevisibilidade, aliada à consistência, cria uma presença que o mundo observa sem conseguir compreender, que inspira respeito e até medo silencioso. Imagine a dinâmica psicológica desse comportamento. Aqueles que desejavam provocá-lo ou subestimá-lo passam a sentir confusão e impotência. Eles esperam padrões previsíveis e respostas imediatas, mas encontram alguém que trabalha nas sombras, que observa, avalia e age apenas quando estratégico. Cada silêncio calculado, cada ação inesperada, cada vitória silenciosa se torna uma demonstração de poder invisível que ninguém ousou antecipar. É como jogar xadrez em um nível que o adversário nem percebe que está sendo manipulado. Você está sempre 2, 3 ou 4 movimentos à frente. A imprevisibilidade estratégica também tem um efeito emocional profundo. Ela cria liberdade psicológica. Enquanto os outros estão presos tentando entender ou controlar você, você permanece centrado, concentrado no crescimento pessoal, na evolução e na construção de seu legado silencioso. Nada externo pode abalar sua mente, porque cada decisão é fruto de disciplina, preparo e consciência plena. Essa combinação cria uma aura de invencibilidade. Ninguém consegue controlar, manipular ou antecipar aqueles que entendem e aplicam essa filosofia. Além disso, a consistência fortalece a credibilidade invisível. Cada hábito cultivado, cada rotina de estudo, cada treino mental e físico, cada reflexão sobre suas ações e escolhas, tudo isso se acumula silenciosamente, criando uma força que se manifesta inevitavelmente nos momentos decisivos. A imprevisibilidade só é poderosa quando existe uma base sólida de disciplina. Sem consistência, o inesperado se torna errático. Com consistência, o inesperado se torna devastador, estratégico e incontrolável,
para aqueles que tentam subestimá-lo. A longo prazo, essa combinação cria autoridade silenciosa. Não é preciso gritar, provar ou se justificar. Cada movimento estratégico, cada hábito diário, cada decisão tomada no momento certo constrói uma reputação invisível, mas inegável. Aqueles que acreditaram que poderiam prever ou controlar você percebem tarde demais que sua força nunca foi aparente. Ela sempre esteve no domínio interno, na paciência, na preparação e na inteligência estratégica. Ser imprevisível e consistente também exige uma profunda consciência de si mesmo. Você deve conhecer seus limites, entender suas prioridades, perceber suas forças e fraquezas. Essa clareza permite que cada ação inesperada seja precisa e cada rotina diária seja poderosa. É o equilíbrio entre ação e reflexão, surpresa e disciplina, liberdade e responsabilidade, que garante não apenas resultados, mas resultados duradouros e impactantes. O efeito prático dessa filosofia na vida é imensurável. Você se torna alguém difícil de manipular, impossível de subestimar e inevitavelmente respeitado. Cada desafio que surge, cada tentativa de provocação, cada tentativa de controle por parte de outros, encontra uma mente preparada, paciente, disciplinada e estratégica. Você permanece centrado, poderoso e imprevisível, avançando silenciosamente enquanto o mundo tenta acompanhar, sem sucesso. No fim, a lição é devastadora. Não seja previsível, mas seja disciplinado. Não seja impulsivo, mas estratégico. Não se desgaste tentando agradar ou justificar-se, mas avance silenciosamente, construindo força, autoridade e presença interna. A verdadeira vitória está em ser imprevisível o suficiente para confundir os outros, consistente o suficiente para ser inabalável e silencioso o suficiente para que o mundo só perceba sua força quando já é tarde demais. Aqueles que pensaram que poderiam controlá-lo ou subestimá-lo perceberão quando for tarde demais que a verdadeira vantagem sempre esteve em sua mente, em sua disciplina e em sua capacidade de agir de forma estratégica, silenciosa, constante e devastadoramente eficaz. Dica estoica 8. Faça sua vitória falar por si só. Ao longo da vida, muitos se preocupam com a aparência da vitória antes mesmo de conquistá-la. Buscam aplausos, validação, reconhecimento imediato. Mostram esforço, explicam intenções, tentam convencer o mundo de sua força. Mas a filosofia estoica ensina que a verdadeira vitória não precisa de explicações, não busca aplausos e não depende de observadores externos. Ela fala por si só, silenciosa, poderosa, inevitável. Uma vitória genuína é aquela construída no silêncio, no esforço constante, na disciplina e na paciência. É o resultado de trabalho árduo, de hábitos consistentes, de evolução interna, de decisões estratégicas e de resistência diante de adversidades. Cada passo que você dá, cada dificuldade que supera, cada hábito que mantém, tudo se acumula invisivelmente, até que a vitória se torna inegável e impossível de ignorar. O poder de uma vitória que fala por si só está na irrefutabilidade de seus resultados. Quando alguém subestima você, quando espera sua queda, não existe argumento que convença, não existe justificativa que mude a percepção alheia. Mas quando você se fortalece silenciosamente, quando transforma a adversidade em combustível, quando se mantém imprevisível, consistente e disciplinado, o resultado final é tão evidente, tão impactante, que a vitória se torna uma demonstração direta de seu poder, sem necessidade de palavras. Marco Aurélio nos lembra que devemos focar no que podemos controlar e agir com excelência, sem nos preocupar com reconhecimento externo. A vitória autêntica surge dessa prática. É fruto de esforço, preparação e disciplina, e não da aprovação dos outros. Ela não é barulhenta, não depende de aplausos. É sólida, inegável e devastadora em sua simplicidade. Fazer sua vitória falar por si só também é uma poderosa estratégia emocional. Aqueles que subestimaram você, que tentaram provocá-lo, que pensaram que você havia perdido, sentem o impacto de sua força sem que você precise explicar
ou justificar-se. O efeito é psicológico e duradouro. Cria respeito involuntário, admiração silenciosa e, em muitos casos, arrependimento por terem duvidado da sua capacidade. Além disso, essa prática fortalece a autoconfiança e a autossuficiência. Quando você entende que não precisa provar nada a ninguém, que o resultado das suas ações é a demonstração mais clara do seu valor, desenvolve uma força interna inabalável. Cada conquista se torna um marco pessoal. Cada obstáculo superado, uma prova do seu domínio sobre si mesmo. O mundo observa, mas você sabe que a verdadeira medida do seu poder está na sua própria avaliação, na clareza do seu esforço e na consistência do seu crescimento. A vitória que fala por si só também preserva sua energia. Ao invés de gastar tempo explicando, discutindo ou tentando convencer, você concentra sua força em ações concretas, decisões estratégicas e fortalecimento interno. Cada movimento calculado, cada hábito silencioso, cada escolha consciente se torna um passo adicional rumo à manifestação final da sua vitória. E quando essa vitória se revela, é impossível de ser ignorada ou minimizada, porque seu impacto não depende de opinião, mas de fatos, de resultados e de transformação real. No nível mais profundo, fazer sua vitória falar por si só é uma expressão máxima de autocontrole e sabedoria estoica. Significa compreender que a vida não é um palco para aparências, mas um campo para resultados, disciplina e força interior. Significa investir em crescimento contínuo, em ação estratégica e em evolução silenciosa, sem distrações ou validação externa. É permitir que o resultado final seja a prova inegável de sua força, enquanto todos os que subestimaram você percebem tarde demais que o verdadeiro poder sempre esteve escondido, silencioso, paciente e inevitável. Essa vitória silenciosa tem efeitos duradouros na mente dos outros. Aqueles que esperavam ver você derrotado enfrentam a realidade de sua força sem que você precise se defender, explicar ou justificar. Eles testemunham o poder de suas ações, o resultado de sua disciplina e o impacto de sua paciência estratégica. É o triunfo que não se explica, que não se barganha, que não se pede aprovação. É absoluto, inegável e inevitável. A lição final é devastadora e libertadora. Não busque validação, não explique suas ações, não tente impressionar. Concentre-se em crescer, evoluir, superar adversidades e manter disciplina. A vitória virá silenciosa, potente e falará por si só. E quando o fizer, ninguém poderá negar sua força, ninguém poderá apagar seu legado e ninguém poderá subestimá-lo novamente. Ao longo deste vídeo, exploramos 8 lições estoicas capazes de transformar qualquer aparente derrota em força, qualquer adversidade em combustível e qualquer subestimação alheia em impulso para a sua evolução. Cada dica, desde escolher suas batalhas com sabedoria, valorizar o silêncio, transformar a adversidade em combustível, até fazer sua vitória falar por si só, é um convite para assumir o controle da sua mente, das suas ações e do seu destino. O que nos diferencia daqueles que esperavam nossa queda não é apenas a disciplina, não é apenas a estratégia, não é apenas a força física ou intelectual. É a capacidade de agir de maneira silenciosa, ponderada e implacável, mesmo quando o mundo parece conspirar contra nós. É a inteligência de saber que nem toda provocação merece resposta, que nem toda batalha merece energia e que cada adversidade é, na verdade, uma oportunidade para fortalecer a mente e a alma. Marco Aurélio nos ensinou que não podemos controlar o mundo, apenas nossa mente, nossas escolhas e nossa atitude diante da vida. Sêneca nos lembrou que cada dificuldade é um instrumento de fortalecimento e que cada reação impulsiva é uma concessão do nosso próprio poder. Hoje você aprendeu a usar essas lições para virar o jogo a seu favor, para que aqueles que pensavam que você perdeu percebam tarde demais que a verdadeira vitória nunca foi aparente. Ela sempre esteve sendo construída em silêncio, com paciência, disciplina e força interior. Lembre-se,
A vitória silenciosa é mais poderosa do que qualquer grito, mais duradoura do que qualquer reconhecimento imediato e mais impactante do que qualquer tentativa de subestimação alheia. Ela fala por si só. Ela constrói respeito, autoridade e força de maneira invisível, mas inegável. Quem entende e aplica essas 8 lições não apenas sobrevive às adversidades, ele floresce no caos, avança com inteligência e transforma cada desafio em oportunidade. Agora, é sua vez de colocar essas lições em prática. Escolha suas batalhas, mantenha silêncio estratégico, transforme dificuldades em combustível, seja imprevisível, mas consistente, e permita que sua vitória fale por si só. Faça isso todos os dias, de forma disciplinada, até que cada desafio, cada adversidade e cada subestimação se torne apenas mais um passo no caminho da sua força silenciosa e inabalável. Se você aplicar esses princípios, perceberá que o mundo só reconhece o verdadeiro poder quando ele já se consolidou. E nesse momento, aqueles que esperavam sua derrota verão, com surpresa e respeito, que você não perdeu, nunca perdeu. Você apenas se fortaleceu em silêncio. Se este vídeo trouxe clareza, inspiração ou força para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe nos comentários qual dessas 8 lições você vai aplicar primeiro. Cada passo de disciplina, reflexão e paciência fará diferença. E este canal existe exatamente para acompanhar você nessa jornada de força, estratégia e vitória silenciosa. Lembre-se sempre, a mente disciplinada, estratégica e estoica é invencível, e sua vitória silenciosa será inevitável.